Senhor nosso Deus e Pai, já estamos chegando no final de 2020. Quantas lutas, quantas aflições, quantos medos, quanta gente desanimou, mas nós queremos nos colocar na presença do Senhor nesse momento, para estarmos renovando a nossa esperança no Senhor, para estarmos celebrando o Teu santo nome, para estarmos glorificando aquele que é digno de ser exaltado, de ser celebrado. Pedimos que pela graça o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso cântico. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco, Pai. Fala com o Teu povo. Fala com a Tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, a nossa celebração. Perdoa os nossos pecados, pois queremos adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Estarmos juntos com os anjos declarando que Tu és santo, santo, santo. Que o Teu nome seja celebrado, adorado por cada um de nós neste momento. Seja assim para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Abre os seus lábios para engrandecer ao Senhor, para adorá-lo, magnificá-lo. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o Seu santo nome. Nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o Seu santo nome. Nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o Seu santo nome. Nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo.
ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor agora, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Outra vez, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Eu posso ouvir a igreja cantando: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, aleluia. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Abra aí os seus lábios, erga as suas mãos e glorifique, glorifique, exalte ao Rei dos Reis,
ao Senhor dos senhores, aquele que vive para todos sempre. Salva-nos, Senhor. Hosana, Hosana. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para quê? Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, que tu és o Senhor. Teu nome é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Glória a Deus. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. 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 Esse é o nosso Deus. Digno, Ele é digno de ser exaltado, adorado, celebrado. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, vivo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Sim, Ele faz, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui também, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse
de criar, Ele nunca para. Ele trabalha até hoje, o Pai continua trabalhando, criando, curando, salvando. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse é quem tu és. É quem tu és, é quem tu és. Ele é digno. Eu quero dizer para você, se em algum momento pareceu que Deus não foi para você o Deus de milagres, se em algum momento pareceu que Ele não transformou, que Ele não realizou, eu quero que você saiba que Ele tem todas as coisas no controle dEle, Ele sabe a hora, o tempo de fazer, de não fazer, de curar, de não curar, de abençoar, de livrar, de restaurar. Ele sabe, porque Ele está nos conduzindo, e por saber disso, Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele sabia que diante das aflições, nós teríamos dúvidas, desânimo. Por isso Ele disse: tenham bom ânimo. Vocês terão aflições, dores, mas tenham bom ânimo. Ele sabia que você sentiria isso. Por isso Ele está dizendo para você agora, renovando a palavra dEle: ei, tenha bom ânimo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso eu estou dizendo para você, disse Jesus, para que você tenha paz. Para que quando as aflições estiverem vindo sobre você, o seu coração não fique turbado, amedrontado, escurecido, mas você possa vencer o mundo com ânimo. Se você não tiver bom ânimo, que fé você terá? Você já viu gente desanimada com fé? Você já viu gente cansada, sem esperar no Senhor, com fé, com ânimo? Não. Mas se você mantiver o ânimo, você terá as suas forças renovadas e você vai poder ver tudo com outro olhar. Foi por isso que Jesus disse: tire os olhos daqui da terra, buscai as coisas lá do alto, olhem para o alto. É de lá que vem toda boa dádiva, olhem para lá. Busque as coisas eternas e não as terrenas. Nós temos sido tomados nesse tempo pelas coisas terrenas. E Jesus está dizendo para você: tenha bom ânimo. Ele continua sendo Deus de milagres. As promessas dele permanecem. E você pode dizer diante de toda circunstância:
esse é quem tu és. Se você está vivendo algum momento assim difícil na sua vida, vai chegar a hora. Agora você pode dizer assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E vai chegar a hora em que você vai se surpreender tanto que você vai poder dizer assim: esse é quem tu és. Esse é o meu Deus. Continue firme. Esse é o nosso Deus. É o momento agora também de você consagrar a sua vida ao Senhor, de você colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero esperar no Senhor, eu quero. De você consagrar também o seu dízimo, consagrar também a sua oferta. Faça isso. Eu lembro você que no culto de vigília nós teremos um momento especial de ofertas de gratidão, onde você vai reservar uma oferta especial de gratidão, do tamanho da sua gratidão. Pense nisso. Ao separar a sua oferta, pergunte: está do tamanho da minha gratidão ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele me tem feito? Faça isso. E agora, o importante é que você coloque a sua vida diante do altar e consagre a sua vida ao Senhor. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos e comece então a se colocar diante do Senhor. Faça isso. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E ore. E diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui desanimado. Eu estou aqui ainda pesado. Eu estou aqui, Senhor, ainda temeroso. Mas eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou aqui na Tua presença. Tudo o que eu sou, com minhas dúvidas, com os meus medos, com as minhas aflições, com os meus desânimos, eu me coloco diante do Senhor. Pois eu sei que o Senhor é o meu auxílio, o meu socorro bem presente no dia da angústia. Coloque o seu coração diante do Senhor, na presença do Senhor. Não se preocupe com quem possa estar ao seu lado. Esse é o seu momento diante do Pai, do nosso Pai. E Ele vê seu coração. Diga: Senhor, eu preciso ser renovado. Senhor, eu preciso ser reanimado. Eu preciso renascer no Senhor, despertar no Senhor. A pandemia revelou que a gente não vive só de templo, que a gente não vive de encontro só no domingo. Havia muita gente que só renovava o ânimo porque ia à igreja no domingo, mas durante a semana não lia a palavra, não lia a Bíblia, não orava. Por isso estão vivendo totalmente esse período sem conseguirem se encontrar, estão perdidos. E aí o abatimento toma conta, o desânimo toma conta. Senhor, teus filhos são colocados agora diante do Senhor. Toca neles.
Toca em cada um deles. Que as tuas mãos agora estejam tocando nas tuas filhas, nos teus filhos, nas filhinhas, nos filhinhos do Senhor, nos adolescentes, nos jovens, nos idosos. Toca em nós, ó Jesus. Nós queremos também tocar no Senhor, tocar em tuas vestes. Nós queremos experimentar que saiu do Senhor poder, virtude, para nos curar. Aquele, ó Deus, que estava encurvado, seja visto pelo Senhor, no meio de todos, que o Senhor nos enxergue curvados e possa nos endireitar. Fazer com que a gente não viva mais olhando apenas para baixo, mas que a gente erga a cabeça e possa olhar para frente. Para que a gente erga a cabeça e possa olhar para 2021 com esperança no Senhor, com garra. Ó Deus, que sejamos corajosos. Quando o Senhor falou para Josué tão somente ser forte e corajoso, com essas palavras o Senhor estava também lhe dizendo: você vai enfrentar situações de medo, que vão enfraquecer você, tão somente enfrente todas essas circunstâncias com coragem. E eu digo isso para você, meu irmão e minha irmã: ser forte, tenha coragem, tenha bom ânimo, siga, levante a cabeça, o Senhor está com você, Ele é conosco, aleluia, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Te glorificamos e te exaltamos, Senhor dos exércitos, o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia. Ó Deus poderoso, que a tua presença, a presença do teu Espírito Santo esteja invadindo agora os lares, esteja invadindo agora os corações, que todo o ambiente do nosso lar esteja cheio do teu Espírito Santo, aleluia, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo nome, em o nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. 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 Oh Deus de graça. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós leremos um grande texto. Nós vamos ler até o versículo 26. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto. Atos 27, de 1 a 26. Na verdade, eu deveria ler todo esse capítulo e até mesmo entrar no capítulo 28. Mas como fica difícil para a gente fazer isso aqui, no que diz respeito ao nosso tempo e à dinâmica desse momento, eu vou passar um pouco, ler até o versículo 26, mas eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramítino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, por perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Mas sendo o porto próprio para não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e, não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar em uma ilha. Estamos na última semana de 2020. Ano que entrou para a história. E se eu lhe perguntar como é que foi o seu 2018, 2 anos atrás, ou o seu ano 2019, o que você se lembra dele? Talvez você não se lembre de nada significativo que aconteceu nele, ou apenas de alguns detalhes que você vivenciou naqueles anos. Isso porque, irmãos, são as nossas lutas que marcam a nossa vida. São as lutas e as vitórias que temos que nos ensinam. São até mesmo os sofrimentos, as perdas, as dificuldades que enfrentamos, que nos amadurecem, que fazem com que a gente crie resistência, que melhoram e que marcam a nossa vida. Sem lutas, o homem se torna sem memória, sem lembranças. Deixa que a vida permaneça carregando. Sem lutas, o homem não cria músculos, resistência, maturidade. Por isso, quando nós chegamos ao final de 2020, pode ser que você esteja dizendo: graças a Deus, que 2020 vá e nunca mais retorne. Mas como será 2021? O que nos espera em 2021? Será que eu estou querendo ser negativo? Será que eu estou querendo dizer para você que 2021 será pior do que 2020? Isso depende muito de como você olhou para 2020, como você viveu 2020, o que ele significou para você e como também você olhará para o próximo ano, para 2021. Será que essa pandemia vai se estender e ainda piorar em 2021? Por quanto tempo essa desgraça vai continuar? Por quanto tempo a gente ainda vai aguentar isso, viver isso, sofrer isso? A minha resposta para você é: eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: independentemente de pandemia ou não, todos os nossos anos trarão sempre novas lutas, novas aflições, novas dificuldades, novas tempestades. Por isso é que você precisa ser forte e corajoso. Foi por isso que o pai chegou para o filho e lhe disse: sê valente, sê valente. É por isso que o pai chega para você hoje e diz também para você: sê valente. Você precisa ser valente. Nós precisamos ser valentes. Esse texto ele é cheio de detalhes preciosos e nele nós podemos aprender algumas lições preciosas sobre essa nossa viagem,
sobre essa nossa vida, sobre essa nossa caminhada, sobre as tempestades que vêm sobre nós, que nós enfrentamos enquanto vivemos, enquanto estamos nesse barco que é a nossa existência, e quais são as nossas atitudes, quais são as atitudes que devem estar presentes em nossos corações para que a gente possa vencer tempestades. Quais devem ser as atitudes do nosso coração para que, se a tempestade não passar e a tempestade crescer, como é que a gente deve reagir a tudo? O contexto desse texto vai nos ensinando sobre isso. Quem escreveu esse texto foi Lucas. E Lucas se coloca nesse momento. Observe que ele está presente nessa viagem. Ele está com Paulo nesse navio. É por isso que no versículo 1 ele diz assim: quando foi decidido que navegássemos, ele está junto. Ele foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu. É por isso que Lucas tem fiéis detalhes sobre essa tempestade. É por isso que ele sabe as minúcias dessa tempestade. E Paulo está preso. Paulo aí nesse navio é um prisioneiro. Ele está sendo transportado com outros prisioneiros para ser julgado em Roma, porque ele era um cidadão romano, e ele está num navio junto com outros presos. Paulo está sob os cuidados de um centurião chamado Júlio. No navio havia cerca de 266 pessoas. 266 pessoas, os tripulantes, digamos, ali daquele navio. Preste atenção. A navegação naqueles dias nem se compara. Os navios daqueles dias nem se comparam com os dos nossos dias, com a navegação do nosso dia. Hoje é tudo cheio de tecnologia, tudo muito mais seguro e mais prático, mas naqueles dias a navegação era vagarosa, era mais longa por causa das dificuldades de avançar, complicadas, difíceis. E essa navegação passou a demorar vários dias. No versículo 10, Paulo chega a advertir aos tripulantes dos perigos da viagem, de perdas, de danos que seriam causados à carga do navio, ao próprio navio, e Paulo chega a dizer de danos sendo causados à própria vida, e aconselhou-os dizendo: não vamos viajar. Mas eles não atenderam a Paulo. Paulo não foi ouvido, e eles então continuaram a viagem. Observem que Lucas vai narrando a viagem, e à medida em que ele vai narrando, ele vai dando os detalhes da tempestade, mostrando que a tempestade só ia piorando. Por exemplo, no versículo 4, ele diz que os ventos eram contrários. Imaginem navegar naquele tempo, onde não tinha os motores,
onde a dificuldade, eles aproveitavam os ventos. Agora, navegar com vento contrário. No verso 6, ele narra que foi necessário trocar de navio. Não ficaram mais naquele navio, trocaram. No verso 7, ele diz que a viagem se tornou ainda mais vagarosa. Demais vagarosa, porque os ventos eram contrários. E que as dificuldades eram tão grandes que não estavam permitindo que eles continuassem a viagem. O vento não permitia que eles avançassem. Eles estavam regressando. No verso 8, ele diz que penosamente, olha a expressão que Paulo usou, penosamente chegar a um lugar chamado Bons Portos. Talvez tenham ganhado esse nome, Bons Portos, porque depois de penosamente chegar a esse porto, qualquer porto se torna um bom porto. No verso 9, ele diz que a viagem se tornou perigosa. No verso 10, ele diz que o inverno estava chegando e que tudo iria piorar mais ainda por causa das tempestades do inverno. No verso 18, eles foram açoitados severamente com uma tormenta. No verso 14, ele fala que sobreveio sobre eles um tufão. E até mesmo esse tufão teve nome, Eroaquilão. E aí ele continua, esse tufão arrasta o navio de um lado para o outro. No verso 20, ele narra dizendo que eles ficaram dias e noites, que durante o dia eles não viam o sol, e durante a noite eles não viam as estrelas. Durante dias eles ficaram assim. Eles perderam toda a esperança de salvamento. Ou seja, eles estavam perdidos no mar, sem ver sol e sem ver as estrelas que guiavam eles. Estavam à deriva, perdidos. Será que não é esse tipo de sentimento que nós temos vivenciado em 2021 com a tempestade da pandemia? Quando a gente vê toda a confusão, quando a gente tem uma perspectiva de melhora e a coisa piora. Teve um momento em que o vento calmou e eles disseram, agora dá para ir embora. E logo quando eles saíram, veio uma forte tempestade. Quando você pensa que vai aliviar, a coisa piora. Quando você começa a se animar, vem uma coisa desanimadora contra você e joga você para baixo. Nesse navio, sem sol, sem estrelas, aprisionados, eles eram prisioneiros. Eles estão num verdadeiro lockdown. Presos, limitados, não podem ir, não podem vir. E o desespero era maior, porque piorava, e só piorava. O que a gente faz quando as circunstâncias diante de nós, ao nosso redor, demoram tanto? Não passam. Como é que se entra num novo ano? Como que se celebra uma virada de ano? Do jeito que nós estamos? O que nós precisamos aprender com esse momento? E eu gostaria que você tivesse toda a atenção e aprendesse esses princípios preciosos e animadores para a gente, na nossa vida,
na nossa existência e para 2021. Primeiro, ninguém fica em qualquer tempo, na verdade, parado. O tempo em que você tem que se recolher, se distanciar, não é um tempo em que você vai ficar parado. O tempo passou. O Natal chegou, boas novas de alegrias foram anunciadas. O final de ano está aí. Você reparou que você pensava que ia passar muito lento, muito devagar, mas talvez tenha sido causador em nós a impressão de que nunca vivenciamos um ano que passou tão rápido. De uma forma tão rápida, chegamos ao final dele e já estamos entrando num novo ano. Isso porque a nossa vida não para. Não para, nós estamos sempre indo, pois nós estamos vivos, nós estamos ativos. Enquanto estamos vivos, estamos indo, vamos, e outros estão indo conosco, outros estão no mesmo barco com a gente, navegam com a gente, sofrem com a gente, estão limitados com a gente, mas estão indo com a gente. A tempestade vem sobre todos, porém é importante que saibamos que nós estamos indo, que nós não estamos parados, que nós estamos indo, que nós estamos vivos. No versículo 24, Paulo lhes contou que um anjo lhe havia aparecido e lhe dissera que era necessário que ele chegasse em Roma e comparecesse diante de César. Preste atenção, é necessário que você saiba não apenas que você está indo, mas para onde você está indo? Certa vez Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. E Jesus os impeliu, porque os discípulos não queriam ir. E eles não queriam ir porque já era tarde, o vento era contrário, eles sabiam que podia vir uma tempestade. Mas Jesus insistiu para que eles fossem. Às vezes Jesus nos coloca em tempestades para que a gente aprenda que a gente está indo para o outro lado. Que a promessa dele foi: vocês vão chegar à outra margem. Não se preocupem com as tempestades que podem vir sobre vocês enquanto vocês navegam, enquanto vocês vivem. A importância é que vocês saibam que eu estou mandando que vocês estejam passando para outra margem e vocês vão chegar lá. Paulo sabia pelo anjo para onde ele estava indo e que todos aqueles que navegavam com ele receberam a graça de não perderem a vida por causa de Paulo. No versículo 25, Paulo diz: portanto, senhores, tenham bom ânimo. Eu confio no Senhor. Tenham bom ânimo, eu confio no Senhor. E eu digo para você, você está indo. Tenha bom ânimo. Ainda que venham tempestades, você vai virar o ano. E em 2021 você vai continuar a sua caminhada. Algumas tempestades poderão vir, mas você vai continuar indo. E você vai chegar numa nova Jerusalém. Você vai além. Você está sempre indo. Segundo, nas tempestades, haverá sempre alguém usado por Deus para nos socorrer. Aleluia.
E eu queria chamar a sua atenção. Esse alguém pode surpreender você, porque pode ser alguém de quem você não esperava o socorro. Pode vir um socorro de alguém que vai surpreender você, sendo usado por Deus para socorrer você, para ajudar você de onde você não esperava. Foi pela graça que Deus socorreu Paulo, que os outros foram socorridos por causa de Paulo. Porém, sobre a vida de Paulo, Deus também mostrou a sua graça. No versículo 3, Paulo chegou a um lugar em que ele tinha amigos. Mas do que lhe adiantava ter amigos naquele lugar se ele era um prisioneiro? Se ele estava naquele barco como prisioneiro? Se ele tinha um centurião que o guardava? Geralmente naqueles dias, esse guarda era amarrado também com corrente no seu pé e no pé do prisioneiro. Possivelmente Paulo estivesse assim também. Prisioneiro. Ele chega a um lugar em que ele tem amigos. Agora, observe que Júlio, o centurião responsável por ele, o tratou com humanidade. Eu gostei dessa expressão, o tratou com humanidade. Aliás, essa expressão vai aparecer no capítulo 28, quando eles chegam à ilha de Malta. Aquelas pessoas tratam eles com humanidade. Parece que nesses dias as pessoas estão perdendo o senso de humanidade. Mas Júlio tratou Paulo assim, com humanidade, de quem Paulo não esperava. Se surpreenda, portanto, com a bondade até mesmo daqueles que não são amigos. Deus pode fazer com que aquele que não é o seu amigo venha te ajudar. Pode usar um estranho para te ajudar. O carcereiro foi bondoso e permitiu que ele fosse estar com os seus amigos e fosse abençoado por aqueles amigos, vivemos um tempo em que nos sentimos presos, aprisionados, sem liberdade, sem saber muito para onde a gente vai, o que fazer. Deus mandará um socorro até mesmo de onde você não espera. Lembram do samaritano que socorreu aquele homem que viajava e foi machucado, assaltado, estava ali quase morto, e o socorro vem para ele de onde ele não esperava, ou de quem ele não esperava. Fique atento. Tem gente ao seu lado sendo usado por Deus para socorrer você, para abençoar você. Deus enviará sempre alguém, sempre alguém. Paulo, nessa prisão dele, ele disse: somente Lucas está comigo. Lucas estava com ele nesse navio, estava com ele na prisão. Sempre haverá alguém usado por Deus para abençoar você. Terceiro, nas tempestades, não fique reclamando dos ventos contrários. Não fique apenas reclamando
reclamando o tempo todo. Ah, não aguento mais isso, não suporto mais isso, não aguento mais ouvir notícias sobre isso, eu não aguento mais esse negócio de vacina, não aguento mais ouvir nenhum jornal, ler, não aguento mais mensagem. Aliás, pastor, não estou mais nem gostando da sua mensagem, porque está nesse assunto. Procure se adaptar. Naqueles dias não havia tecnologia desenvolvida para se navegar com ventos contrários. Eles tinham que procurar onde o vento fosse favorável ao navio. Preste atenção. Às vezes, na vida, a gente precisa mudar a rota. A gente precisa mudar, procurar qual é a direção do vento que me está favorável. Às vezes a gente insiste tanto naquele caminho, somente naquele plano. O caminho novo, a nova rota, pode ser até mais demorada, pode ser até mais perigosa. E quando nós ficamos insistindo na mesma rota, no mesmo caminho, isso significa que nos falta coragem para o novo, coragem para tentar uma nova ideia, um novo propósito. Mude de barco, eles mudaram de barco. Faça algo novo. Procure se adaptar ao vento. Eles ficaram costeando, rodando, esperando o momento do vento lhes tornar favorável. Talvez você esteja necessitando planejar algo novo para 2021, mudar a rota em 2021, faça novos planos. Em quarto lugar, esteja pronto para ouvir. Tardio em falar. Pronto para ouvir e tardio em falar. No início, quando os problemas vieram, Paulo lhes falou: olha, essa viagem vai ser perigosa. Nós teremos muitos problemas. É melhor a gente não continuar, é melhor a gente não viajar. Mas não foi ouvido. Paulo não foi ouvido. E no versículo 21, no final, já quase da viagem, Paulo lhes disse: eu avisei, mas vocês não me ouviram. Vocês não me atenderam. Você pode imaginar se diante de cada vento contrário que eu já lhes falei, diante de cada nova tempestade, cada novo obstáculo, Paulo estivesse ali presente dizendo para eles o tempo todo: eu avisei, eu disse que isso ia acontecer. Aliás, como é que é chato quando a gente está numa situação difícil, tem alguém, às vezes, que nem diz para a gente, mas olha dizendo: eu avisei, eu te disse, bem feito, se tivesse me ouvido, não seria assim. Paulo ele falou no momento certo, esperou para que chegasse um novo momento. Mas quando eles falaram, ou quando Paulo falou para o centurião, ele não ouviu. Paulo disse: essa viagem vai ser perigosa, nós teremos muitos danos. Agora, é horrível quando nós avisamos de um perigo a alguém, nós percebemos o perigo, nós sabemos do perigo, o perigo está diante da gente, mas aquela pessoa não consegue enxergar o perigo. Ela não ouve você. E
Eles ouviram a voz do piloto do navio. Ouviram a voz dos outros, mas não ouviram a voz de Paulo. Cuidado quando há aquele que fala contrário, que vem e diz para você alguma coisa que vai contrária àquilo que você acha que tem que ser, a maneira como você crê que tem que ser. Alguém que vem, por exemplo, e diz simples: use máscara, mas você não gosta de usar máscara, e você então se justifica, você diz tantas coisas porque você não quer. E aí você consegue juntar argumentos que estejam apoiando aquilo que você crê. Preste atenção, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é. É horrível essa sensação de não ser ouvido em tempos assim. A voz da maioria que estava ali naquele navio não era a voz de sabedoria. Por isso que Paulo depois teve que lhes dizer: vocês não me ouviram, eu lhes avisei e espero que ouçam agora. Não se deixe abater. Quinto lugar. Não se deixe abater, não se deixe deprimir por causa da tempestade, por causa das vozes contrárias, de tudo, quando tudo é contrário. Versículo 27. Já na quarta noite, quarto dia, o navio era batido de um lado para o outro. Eles começaram a ficar desesperados e começaram a se lançar no mar. Paulo diz ao centurião e aos soldados: se eles não permanecerem no navio, eles não serão salvos. Eu acho interessante demais essa palavra de Paulo, sabe por quê? No versículo 27 ele diz isso: se eles não permanecerem no navio, eles não serão salvos. Só que no versículo 22, Paulo disse assim: olha, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. E agora ele diz: ó, o navio vai afundar, mas se vocês não permanecerem no navio, vocês não serão salvos. No versículo 34, Paulo faz um apelo. E o apelo de Paulo diz o seguinte: eu vos rogo, eu imploro, comam alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Às vezes a nossa segurança não depende do navio, não depende do final da tempestade, depende do nosso bom ânimo de sair da cama e comer alguma coisa, de se alimentar. Cuida de ti mesmo, da gente ter cuidado. Paulo diz: comam, por favor, comam, alimentem-se, porque disso depende a vossa segurança. Faça aquilo, portanto, que pode manter a sua saúde, que pode manter a sua segurança, mesmo diante de pessoas desesperadas, de pessoas desobedientes, de gente que não se cuida. Cuide-se, cuide-se. Paulo, naquele momento, apanhou um pão, partiu o pão, deu graças, comeu. Eu penso assim, celebrou a ceia. E diz que eles recobraram o ânimo e se alimentaram e comeram. Todos comeram e recobraram o ânimo. Você, no seu navio, na sua casa, pode ser aquele que vai fazer com que os outros se animem, recobrem o ânimo. Volte a viver, volte a se alimentar, saia desse quarto escuro, saia da depressão, volte para a vida
Em último lugar, prepare-se, pois a luta continua até mesmo quando você pensa que ela acabou. A luta continua até mesmo quando a gente pensa que ela acabou. Finalmente todos foram salvos. O navio afundou, mas finalmente todos foram salvos e chegaram à ilha de Malta. E o capítulo 28, 2, versículo 2, diz que aquelas pessoas que estavam ali na ilha de Malta trataram eles com singular humanidade. Lembra que eu falei dessa expressão? E ela aparece aí, com singular humanidade. Eles prepararam fogueiras, porque era inverno, era muito frio, para que eles estivessem sendo aquecidos. E Paulo foi ajudar. Quando Paulo foi ajudar e pegava os gravetos para fogueira, se você conhece a história, se você conhece a história, sabe o que aconteceu. Paulo foi picado por uma víbora. Talvez você diga assim, pense em você saindo de toda essa luta durante todo o tempo, quando você está ajudando as pessoas para uma fogueira, você é picado por uma víbora, e você diria assim, só me faltava essa, agora é que eu morri, agora é que eu me entrego, agora é que não adianta mais nada. E as pessoas ficaram olhando e disseram, a gente sabia que ele era pecador, e agora é por isso que aconteceu isso. Esse homem é um amaldiçoado, vai morrer, ele vai secar, ele vai, aliás, antes ele disse assim, vai inchar e vai morrer. Ficaram esperando, mas isso não aconteceu. Paulo não morreu. E aí ele é acolhido pelo principal homem da ilha de Malta, Públio. Digamos o dono da ilha, o grande da ilha. Esse homem, Públio, hospeda Paulo na sua própria casa. Mas acontece que o pai dele estava doente. E qual era a doença dele? Se fosse nos nossos dias, diríamos que os sintomas que o pai de Públio tinha eram do coronavírus. A palavra grega que designa a enfermidade que ele tinha, disenteria, ela é uma palavra que indica repetidos ataques febris. E Paulo foi visitá-lo, impôs as mãos sobre ele e ele ficou curado. E o que aconteceu? Vendo o povo que ele tinha ficado curado, trouxeram todos os enfermos da ilha, colocaram diante de Paulo, Paulo orou por todos eles e todos eles foram curados. Por que Paulo teve que enfrentar toda a tempestade? Porque era necessário que ele chegasse a Roma. Mas antes de chegar em Roma, ele tinha que passar por uma ilha, por Malta. Deus tinha um propósito em tudo que lhe estava acontecendo. Paulo não podia ir direto para... Ele tinha que chegar em Roma, mas antes tinha que passar por Malta. Você está preparado para continuar a viagem? Mesmo que as tempestades venham? Está preparado para enfrentar 2021? Que tipo de passageiro você será no navio?
Que tipo de passageiro você será no barco? Quem será você em 2021? Será que você será aquele que vai se colocar diante de todos e dizer: comam, tenham bom ânimo, eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Deus. Ele tem propósitos, eu sei aonde é que eu tenho que chegar, mas se Ele está desviando o meu caminho, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quem sabe haja uma malta para você, e Deus sabe que Ele não está desviando de nenhum caminho, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Apenas descanse, descanse. Deus está presente em todo o tempo em nossa caminhada. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, pois leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos louvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tarde, não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, pois leva o Senhor, Rei dos céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céus, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu.
as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor profundo de Deus, o nosso Pai, e as suas ternas consolações sejam com todos vós e com todos aqueles que, espalhados por todos os cantos da terra, enfrentam toda tempestade, sossegados, confiantes em Jesus Cristo, o Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém.